A seguir falaremos sobre o CNJ, que investiga a absolvição de um homem por estupro de uma menina de 12 anos. Foi absolvido, gerou uma repercussão enorme, não poderia ser diferente. Daqui a pouco a gente conta mais. Até já. Coisa, né, Dani? Cara, assim, esse caso, eu tava de folga, né, quando estourou essa história, e ela me enojou em tantas frentes, de tantas formas, porque não é um desembargador só, né? Ele é acompanhado por outros desembargadores homens que vêm na relação de um condenado ou com passagens por tráfico de drogas, inclusive, de 35 anos, com uma menina de 12 anos, um laço afetivo. Essa relação foi denunciada há 2 anos, a menina agora já tem 14. A mãe dela foi condenada junto com ele em primeira instância, porque, obviamente, se omitiu diante do que claramente é, no mínimo, estupro de vulnerável. Eu resvalo a dizer que, para mim, né, o que a gente tem é um pedófilo em ação, é uma criança de 12 anos. Uma criança de 12 anos com um homem de 35, cuja mãe, aparentemente, achou por bem, sabe Deus em que condições essa mãe tomou essa decisão. Porque, de novo, né, uma pessoa que tem passagens por tráfico de drogas, segundo as informações que a gente tem. Mas é que é um sistema todo podre para a mulher, sabe, Diego? É uma infância que fica desprotegida, uma mãe que não sabe que circunstâncias foi criada, porque para achar normal uma filha de 12 com um cara de 35 realmente era caso de conselho tutelar, tinha que ter tirado essa mãe, tinha que ter tirado essa menina, porque claramente ela estava em situação de vulnerabilidade social. É um homem de 35 anos que se sente à vontade para desfilar com uma menina de 12 e dizer que ela é mulher dele. E um tribunal de justiça que tem desembargadores que olham para isso e falam, tinha um vínculo afetivo. Não existe vínculo afetivo entre um homem de 35 e uma menina de 12. Quem diz isso não sou só eu, é a lei. Não existe vínculo afetivo. É crime, é estupro de vulnerável. Menos de 14 anos não se relaciona, menores de 14 anos não se relacionam sexualmente com adultos. Ponto final. É a lei quem diz. É estupro de vulnerável. Relativizar estupro no Brasil, que assim, você já tem a relativização do discurso. Foi aí, ó, ninguém mandou sair com essa roupa, tava aí no carnaval com a bunda de fora, por quê? O que tá usando essa saia, esse decote, que é absurdo, esse vestido justo, depois passam a mão na rua, você vai reclamar. Já tem que lidar com isso, esse barulho. Mas você ter de ouvir que uma parte da sociedade, magistrados, desembargadores, juízes de segundo grau, acham legal no sentido da lei, um homem de 35 anos se relacionar com uma menina de 12, de relativização de estupro maior do que essa, eu não consigo enxergar. É batalha perdida. Que o CNJ investigue e puna e que, por favor, as instâncias superiores revejam a decisão. Obrigado, Dani. Estamos voltando para a TV. De volta para toda a nossa audiência, falávamos aqui no YouTube sobre o caso, né, que está gerando grande repercussão no Brasil inteiro, e o Conselho Nacional de Justiça investiga a absolvição de um homem pelo estupro de uma garota de 12 anos, uma menina, uma criança. Né? Então, houve essa decisão por desembargadores de Minas Gerais, a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro de absolver esse homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 em Indianápolis, no Triângulo Mineiro, por vínculo afetivo, não é inédita no Brasil. Outras 9 decisões semelhantes de diferentes instâncias obtidas com exclusividade pelo UOL, na reportagem do Luiz Adorno, elas ajudaram os desembargadores do processo a fundamentar a absolvição. Em 2024, o Conselho Tutelar de Indianápolis recebeu essa denúncia, a menina de 12, que agora tem 14 anos. Em 25 de março de 2025, foi pedido à defesa do réu explicações sobre a dissonância da decisão anterior, que havia o condenado a 9 anos, 4 meses e alguns dias aí de prisão. Enfim, a reportagem completa está no nosso site. Fato é que o CNJ está investigando e não é uma decisão inédita. Outras 9 semelhantes já foram tomadas. Carla. É isso, essa matéria do Adorno é muito importante, mas é muito triste, né? Eu acho que o que a Dani colocou é realmente... esse caso é um caso que mostra como as mulheres sofrem desde sempre por muitas coisas, né? O Adorno estava conversando com algumas fontes
cortes, inclusive no Tribunal de Minas, né, sobre essa decisão, e ali ele apurou, conversando com algumas pessoas, que o próprio relator do caso no TJ de Minas, ele usou o que no direito se diz, né, essa jurisprudência para mostrar que não era para poder justificar esse vínculo afetivo, né? E aí essas 9 decisões que a gente pegou aí, que o Adorno pegou, mostram muitos desses... Aí tem várias instâncias, inclusive, viu, Diego? Eu convido aí o pessoal a ler a reportagem completa, mas tem uma, inclusive, no âmbito do STF, uma decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, que reconhece o vínculo afetivo entre um homem muito mais velho e uma menor. E, inclusive, nesses casos que a gente mostra aí na reportagem, a maioria deles, na verdade, tem alguns deles, né? Tem ali uma questão que tiveram filhos, né? Jovens mulheres com filhos de uma forma precoce, em relacionamentos com caras muito mais velhos. E aí também, na continuidade dessa reportagem, o Adorno conversou com uma promotora que deve, né, tratar o caso, e ela diz que em qualquer situação, né, é estupro de vulnerável. E aí ela faz uma única ponderação, né, que assim, podem tentar amenizar ali da questão do consentimento, né, porque se trata, não, a menina autorizou, queria, mas não há discernimento para isso com essa idade, né? E aí a promotora, ela fala assim, olha, tem um único caso que talvez, em algum momento, algo nesse sentido de consentimento possa ser levado em conta, que são idades muito próximas. Então, de repente, uma menina de 13 com um garoto de 14, né? Em que você está falando de 2 crianças. E aí você está falando de 2 crianças, então também não é plausível você punir essa outra criança por um relacionamento com uma outra criança. E aí, nesse único exclusivo caso, né, de idades muito próximas, você teria essa consideração. Mas em qualquer outra, não há consentimento sexual de uma menina de 12 anos, porque não há discernimento, né? E muito menos com um rapaz de 35 anos. E o que a Dani colocou, é muito triste essa história e nem consigo imaginar realmente em que situação uma mãe, infelizmente, não é um caso isolado. E a gente mostra isso não para passar pano para essa decisão, pelo contrário. A gente mostra isso para mostrar a gravidade disso. E esse caso ganha repercussão. A gente fez uma outra matéria no plantão esse fim de semana mostrando que alguns políticos, tanto do espectro da direita quanto da esquerda... A gente tem aqui algumas também. Então, que vão querer, né, mostrar ações em relação a isso. Mas é importante que casos como esse ganhem repercussões para a gente dizer que, infelizmente, isso não é um caso exclusivo desse de Minas. Há outras decisões desse tipo sendo tomadas no Brasil e juízes usando isso como jurisprudência para continuar libertando e absolvendo criminosos. Eu só quero falar sobre essa história de consentimento, porque é o seguinte, porque a mãe tinha consciência e entregou. Aparentemente, ele dava uma cesta básica para a mãe. Então, é exploração sexual em troca de comida. E eu quero lembrar, quem está nos assistindo, que está buscando exemplos, né? A semana passada, a gente viu um piloto de avião ser preso dentro do avião e a avó, a responsável pelas crianças que ele explorava sexualmente, também ser presa, porque ela autorizava que ele explorasse, estuprasse, porque é estupro. As crianças estavam sob a guarda dela. Então, assim, é assim que se faz justiça. Porque quem vende a filha em troca de uma cesta básica está vivendo uma situação de penúria, mas claramente não tem condições de continuar gerindo aquela vida. Né? É para isso que existe vara da infância e da juventude, conselho tutelar, é para isso que existe delegacia da criança e do adolescente. Porque, né, se fosse só para punir o adolescente infrator, não, muitas vezes é para tratar alguém que está vivendo uma situação de extrema violência. Que é o caso dessa menina. Ela pode nem ter noção hoje. Mas imagina quando ela tivesse seus 35 anos, sabendo que era vendida em troca de uma cesta básica por um cara que tem, aos 35, longa ficha criminal. Terrível isso. Tá louco, gente. Vamos ver as publicações nas redes sociais de políticos. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, disse que foi um absurdo a decisão, que não há consentimento. Enfim, o Ministério está acompanhando esse assunto. Tem mais postagens aí de políticos da esquerda, como Érica Hilton, que fala que um dos desembargadores de Minas que absolveu o homem de 35 anos, que estupra uma menina de 12, está sendo acusado de abuso sexual por ao menos 4 pessoas.
Mas aí ela segue a postagem. Deixa eu ver aqui a Duda Salabert. Ela disse: urgente, recebi denúncias de pessoas que afirmam ter sido vítimas de pedofilia praticada por um desembargador que participou. A Duda é mineira, tá? Ela é de Minas Gerais, do PDT de Minas. E ela fala sobre essas denúncias contra um desembargador que participou da decisão. Vamos ver, o Nicolas Ferreira também postou um vídeo falando sobre esse assunto, que não existe consentimento. Ele condena também a decisão da Justiça. Sakamoto. O Tribunal de Justiça tomou uma decisão nojenta, bizarra, com um argumento mais bizarro ainda, falando de formação de família, falando de consensualidade, sendo que nessa idade não tem discussão de consensualidade, não existe. Não é consensual, não existe isso. Não existe. A pessoa não tem formação psicológica, emocional, social para poder falar de consenso. Né? É triste que as decisões como essa acabem se reverberando, acabem se multiplicando. Não é a primeira vez, como foi colocado aqui, né? A questão, portanto, não é que essa decisão é um ponto fora da curva, mas é um reflexo de um país. Um reflexo de um país que, inclusive, não gosta de se olhar no espelho. Se eu olhar no espelho, vamos ser sinceros, tem coisas que estão conectadas com isso, que precisaria ser enfrentado. Por exemplo, é reflexo de um país cujo poder legislativo e parte da sociedade também trabalha para normalizar barbáries contra a infância, como, por exemplo, ser contra o direito ao aborto de meninas que sofreram estupro. A gente tem visto isso, tipo, é inacreditável. Você acha que é o quê? A menina sofre estupro de alguém de 35 anos, tem uma legião de pessoas, não, que o cara tem que ser punido. Mas para um grande número de pessoas, o cara tem que ser punido e só. E a menina que foi estuprada? Neste caso, ela ainda sofreu uma segunda violência, uma terceira violência, uma quarta violência, de uma normalização do ambiente dela, com a ajuda da mãe e tudo, que acabou aceitando. E se morrer na mesa de cirurgia é problema dela. Entendeu? Porque com 12... Foi o que a gente viu. Uma menina de 12 anos foi alvo de um estupro, teve piquete na porta do hospital para que ela não passasse por um procedimento. Ou eu posso lembrar aqui da juíza, Saca, que virou para a menina também, uma criança, e falou: você pode segurar só mais um pouquinho? Eu lembro disso. A gestação? Para o quê? Para ultrapassar o prazo legal? Gente. E teve o de ouvir o coração também, isso. né? É verdade. Exatamente o que eu ia falar, que era puxar os dois casos, né? Tanto da menina de São Mateus, e lembrar que muitas das pessoas hoje que estão batendo bumbo e falando que é um absurdo, quando teve o caso de São Mateus, né, da menina que foi estuprada, ficou grávida aos 10, depois de ser estuprada desde os 6 anos, repetidamente pelo tio em São Mateus, Espírito Santo, ela foi negada o direito ao aborto, direito esse previsto em lei, primeiro porque foi estuprado, segundo porque havia risco de vida para ela, porque afinal de contas é uma menina de 10 anos carregando uma outra vida, né? E aí o que acontece? Ela tem o direito de interromper a gravidez por conta da situação de estupro, para não carregar o fruto da violência que ela sofreu e nem de ter o risco da própria vida. Mas aí o que aconteceu? O mundo caiu sobre a cabeça da menina e da sua família. Né, o próprio Ministério dos Direitos Humanos, na época coordenado pela então ministra e senadora Damares Alves, baixou no Espírito Santo para tentar convencer a família. Conseguiram ir para Recife para fazer o aborto num hospital de referência nesse sentido, baixou um monte de homens e mulheres de bem para ameaçar a vida dos médicos, da família, da menina, de todo mundo. Né? E aí o que acontece? Tipo, depois aconteceu esse caso que a Dani colocou. Né? Ou seja, você teve juízas, teve promotor, teve um monte de gente que tentou convencer, não, mas fica mais um pouquinho grávida, daqui a pouco ela vai ser o embrião e o feto vão ser viáveis. Gente do céu! Sabe o que parece? Parece filme de terror. E aí agora, o último lance, é por isso que eu falei de legislativo, porque em novembro passado, a Câmara dos Deputados, que está tentando há um tempão tornar proibido, ilegal, o aborto em caso de estupro, né? O que ela fez e que vai afetar crianças, né, de 12 anos que fiquem grávidas, de 10 anos que fiquem grávidas, que 9 que fiquem grávidas. Aliás, a gente viu no Nordeste vários casos de criança que ficou grávida, queria fazer o aborto, que não aguentava aquela situação, ser estuprada pela família, gente, pelo amor de Deus. Terrível. Sabe? E aí o que aconteceu? Só para eu terminar, Diego. E aí os médicos foram excomungados,
Sabe? É numa coisa, ou seja, é um delírio coletivo muito louco. Daí, em novembro passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para derrubar regras sobre aborto legal para crianças e adolescentes que tinham sido estabelecidas pelo CONANDA, uma resolução que ia ajudar crianças e adolescentes que tivessem na situação para poder fazer um aborto legal com regras. Derrubou! E aí um monte de gente comemorou, porque falou, não, a criança não pode ter uma outra violência pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo no final das contas? Tem muita hipocrisia nessa história. Tem que ir pra cadeia o safado criminoso que cometeu esse crime. Tem que ir pra cadeia a mãe da menina que segurou isso aqui. A menina tem que ser, vítima não apenas de estupro, mas também de exploração sexual escrava. Isso aí vocês podem colocar. Isso vai analisar na OIT, em vários outros lugares da ONU, coloca isso. Como desse jeito que foi colocado, a gente pode até discutir depois. Só que também, além disso, o Congresso Nacional precisa ter vergonha na cara de parar de tentar aprovar leis que tornem a vida dessas meninas um inferno na Terra. Já não basta o estuprador?